abra o nosso entendimento para receber aquilo que vem do alto. E nós te agradecemos, Senhor, por nos dar o privilégio de estar na Tua presença mais uma vez. Por causa do sacrifício do Teu Filho, nós temos acesso a esse lugar. Então, nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém? Seria pedir muito dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, irmãos. O que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja aqui hoje, eu nunca ministrei sobre isso, então assim, eu oro para que vocês orem por mim, amém? Eu vou estar orando para que você ore por mim, para que eu consiga conectar uma coisa com outra, A com B, e que assim, quando a gente tem uma mensagem que a gente já está levando ela há bastante tempo, ela fica soltinha, às vezes você não precisa nem pensar e ela simplesmente sai de você, quando é algo muito claro. O que Deus me tocou para estar liberando para a igreja é claro para mim, mas como eu nunca coloquei isso para fora, talvez eu tenha alguma dificuldade de simplesmente conectar as coisas. Eu oro para que Deus traduza tudo. Se eu falar alguma besteira, o Espírito Santo vem, traduz e fala, olha, não foi bem isso que ele quis dizer. Você entende? Mas, assim, eu confio na palavra de Deus e no cuidado dele. Eu sei que ele me chamou aqui com um propósito. Todas as coisas têm propósito e vocês são especiais demais. Eu oro para que você saiba a importância que você tem e no lugar que você está. Amém? Não tem acaso. Se Deus não quisesse você aqui, você nunca chegaria aqui. E se Deus te quisesse em outro lugar, talvez você nunca mais estivesse aqui. Ou seja, então, dê graças a Deus pelo lugar onde Ele te colocou. Você está numa terra que emana leite e mel. Amém? Não é um lugar perfeito, porque não é o céu, mas é um lugar que a gente precisa agradecer a Deus por existir. Então, seja grato por estar aqui, seja grato pelas bênçãos que Ele te deu, amém? E seja generoso para com aqueles que não têm as condições que você tem, amém? Generosidade é um princípio do reino de Deus que eu vou estar falando um pouquinho sobre isso hoje, e eu oro para que, enfim, faça sentido. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 1 até o verso 5. São declarações de alguém que conheceu Jesus de perto, que andou com Ele, e que mais perto do que cada discípulo ele chegou. A Bíblia diz que ele era aquele que recostava a cabeça no peito do Senhor, e eu tenho uma inveja santa disso. Você consegue imaginar você ouvindo o coração de Jesus bater? Sabe que você encosta o ouvido no peito de alguém e você ouve aquele tuc, tuc, tuc. Cara, esse cara ouviu o coração de Jesus bater. Isso para mim já é demais, amém? Vamos ver o que esse cara fala de Jesus. Tipo, ele tem a oportunidade de começar a sua carta para a igreja de qualquer forma, e ele escolheu começar dessa forma. Eu acho isso lindo. Todo mundo achou? Evangelho segundo João, capítulo 1. Na tradução que eu tenho aqui diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Somente até aí, que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos? Assim, como eu falei para vocês, eu estou vindo de férias, e assim, é um tempo em que eu paro tudo. Eu tenho entendido que cada vez mais as nossas reuniões elas vão ter um teor profético, de alinhar a igreja com aquilo que Deus está fazendo. Eu creio que é por isso que a gente anda por tantos lugares e encontra tanta gente e ouve de tantas pessoas. Eu não creio num profeta que tem uma verdade que traz para aquele canto. Eu creio num corpo profético que sabe que é uma igreja edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, tudo que a igreja faz tem que ser apostólico e profético. E eu creio num corpo profético que se alinha em conferências, amém? A gente está aqui numa mini conferência, porque a gente está aqui para conferir algumas coisas. E eu creio que assim é um tempo muito oportuno para falar sobre isso daqui. Esse é um homem, o apóstolo João, que, como eu disse para vocês, chegou mais perto do que qualquer pessoa de Jesus. Não estou falando simplesmente no físico, mas na intimidade do seu relacionamento. Ele, quando fala a seu próprio respeito na Bíblia, ele diz a seu respeito, aquele discípulo a quem Jesus amava.
Ou seja, esse cara sabia que era amado por Deus. E se você tivesse qualquer coisa para falar de você, imagina você dizer, aquele a quem Jesus amava. Eu acho isso muito forte. Conhecer o amor de Deus nesse nível, você vai ter muito para entregar de volta para Deus. E ele diz algumas verdades a respeito do Senhor. O meu pastor se chama Luiz Hermínio, e ele diz algo muito legal a respeito da Bíblia. Ele fala, eu acho que a Bíblia não começa em Gênesis, ela começa em João. Porque diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a gente pode, depois desse versículo, voltar para Gênesis e falar, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, esse cara teve uma revelação da grandeza de Cristo, do Filho no Pai, que fala muito a respeito do que Deus espera de nós. Porque às vezes a gente limita a Jesus ao tempo em que Ele veio em carne, ao tempo em que Ele mudou a data do mundo ocidental, ao tempo em que Ele mudou todas as coisas. Nós estamos no ano de 2018, porque se crê que há 2018 anos atrás Ele nasceu. E eu acho que isso por si só, esse cara já transformou o tempo do mundo. Mas Ele não passou a existir quando Ele nasceu em carne. Ele era antes de qualquer coisa. E Ele sempre será. Então nós estamos no meio de algo que Deus está fazendo. Às vezes parece que assim, a minha caminhada com Deus começa no dia em que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu creio nisso, que realmente a minha caminhada começou ali. Mas nem eu comecei ali, nem Jesus começou ali. Eu simplesmente tive a revelação de algo que Deus está fazendo, do quanto Ele me ama, do quanto Ele me quer. Então eu pulei nesse barco que já está se movendo bem antes de mim e vai continuar se movendo bem depois de mim. Às vezes a gente pensa que a eternidade é algo que vai acontecer quando eu morrer. Tipo assim, quando eu morrer, eu vou entrar na vida eterna. Mas você não acha meio bobo você achar que aquilo que é eterno, que não tem começo nem fim, vai começar quando você parar de existir? Eu acho que isso é meio bobo. Eu creio que a eternidade nós estamos no meio dela, o nosso tempo se desenrola por esse lugar chamado eternidade. A partir do momento que eu conheço o eterno, eu tomo consciência de que a eternidade então eu tento me alinhar com o tempo de Deus para que o meu papel no propósito eterno venha a se cumprir. Faz sentido? Tem um amigo meu que fala isso toda vez. Ele fala, faz sentido o que eu estou falando? Quando eu ver, eu estou igual. Assim, eu acho fantástico isso, porque assim, o que eu sinto de estar ministrando para a igreja nesse tempo a respeito, não é nada novo, não é nada que a igreja nunca tenha ouvido, mas é algo que precisa ser lembrado. E eu creio que o papel do Espírito Santo, Jesus disse, que Ele nos lembrará de todas as coisas. Muitas vezes Ele vem para nos lembrar de certas coisas que não é porque a gente esqueceu, mas é para que a gente não esqueça. É a respeito da vinda dEle, a respeito da volta dEle, melhor dizendo. Por que eu acho válido estar falando disso? Porque eu mesmo tenho pregado e tenho ouvido muito a respeito, e é assustador o número de ministros que estão falando a mesma coisa. Eu também estou dentro dessa mensagem, a respeito da transformação do lugar onde você está. De você não simplesmente ser alguém que está esperando Jesus voltar para ir embora, mas de alguém que traz o céu na terra a respeito da tua vida com Ele. Então, o lugar onde você está, as pessoas ao teu redor são transformadas para que as coisas entrem em ordem. Amém? Por que eu acho válido falar sobre a volta dEle? Porque, às vezes, de tanto a gente ouvir que a gente vai mudar o mundo, cara, eu tenho visto fragmentos de transformação em vários lugares. Há pouco tempo atrás, por exemplo, praticar um esporte era pecado para a galera da igreja. Há pouco tempo atrás, futebol era do demônio, ninguém podia jogar. E hoje você não consegue assistir um jogo de futebol sem um jogador levantando a mão para o alto e dando glória a Deus. Quando não muitos se abraçando depois de um gol, ajoelhando e dando glória para Deus. Você não consegue mais assistir uma luta de MMA que não tenha pelo menos um lutador todo estourado, dando glória para Deus no final da luta. Até Justin Bieber se converteu. Wesley Safadão se batizou. Snoop Dogg lançou um CD gospel. O último trabalho dele é gospel. Tipo, tem alguma coisa acontecendo. Olha quem está pregando para vocês hoje. É bizarro. Deus está fazendo alguma coisa. Ou seja, Ele está transformando, no mínimo, gerando influência. Liberando essas coisas. Eu conversava com os irmãos que me trouxeram de Miami para cá hoje, dentro do carro. Muita gente fala, o Neymar, ele confessa Jesus, mas a vida dele, meu irmão, não cabe a mim julgar. Eu entendo uma coisa, no dia que ele ganhou a Champions League no Barcelona, ele botou uma faixa na testa, escrito 100% Jesus, e o mundo inteiro teve que ver isso. Um cara, quando chega no auge, no lugar mais alto, coloca Jesus na testa. Eu achei isso lindo, amém? O mundo islâmico teve que ver isso.
Imagina aquelas criancinhas que estão sendo criadas para ser jihadista e amam futebol e falando, pai, o que é aquilo na testa dele? Vai ter que explicar que 100% é 100% e Jesus é 100%. Então, assim, Deus está fazendo algo. A gente está vendo no meio, lá no Brasil, onde eu moro, a gente está vendo, cara, pequenos fragmentos, sede de justiça, mas não de sede de justiceiro, sede de que se faça justiça. Eu me lembro que há pouco tempo atrás começaram aquelas manifestações de 2014, se eu não me engano, a respeito do movimento MBL, que é passe livre, aumentaram os centavos na tarifa de ônibus, então começou a tomar as ruas, daqui a pouco estava todo mundo reclamando por tudo, e o brasileiro estava cansado de tanta injustiça e corrupção, até o dia que o brasileiro olhou no espelho e falou, cara, eu sou o culpado disso. Eu sou corrupto, eu preciso mudar dentro de mim. E no dia que eu mudar, aonde eu estiver, o lugar vai mudar porque eu mudei. Porque, assim, o problema não é que o político é corrupto, o problema é uma pessoa corrupta se tornar político. Entendeu? Tipo assim, não adianta ficar botando a culpa em político. Se você fura fila, se você, enfim, rouba alguns trocados, quando você recebe um troco, não adianta botar a culpa nos caras. É só uma questão de níveis de oportunidade. Se você pode roubar 10 reais, você vai roubar 10 milhões. Então, assim, se você não consegue roubar nem 10 reais, eu tenho certeza que 10 milhões você não vai mexer se não for seu. É uma questão de você ser transformado de dentro para fora. Então, o lugar onde você está passa a ser transformado por causa da sua presença ali. A terra é boa, o mundo é lindo, cara. Deus criou todas as coisas e disse que era boa. Por que a coisa degringolou? Foi culpa da natureza? Não. São as nossas más escolhas. A gente escolhe. A gente pode fazer o bem, pode fazer o mal. A gente pode fazer o que é certo, pode fazer o que está errado. Agora, quem sabe o que é certo, o que é errado? Quem sabe o que é bem e o que é mal? Cara, eu preciso me alinhar com Deus, que é bom o tempo todo. Então, quando eu me alinhar com Ele, então a minha nova natureza vai produzir novos frutos. Então, naturalmente, esses frutos vão cair ao meu redor. E eu que era uma arvorezinha dando frutos, agora, daqui a pouco, você é uma floresta. Daqui a pouco eu sou um pomar. Porque você não vai ver uma árvore comendo seus próprios frutos. Os frutos são para os outros. E aquilo que cai no chão, fica tranquilo. Está cheio de semente dentro. Amém? A gente não sabe onde isso vai parar, cara. Um pastor lá da minha igreja falou algo que eu achei muito lindo, um exemplo tão simples, mas tão lindo. Você pode abrir uma laranja e contar quantas sementes tem ali dentro, mas você nunca vai conseguir contar quantas laranjas tem dentro de uma semente, porque a coisa vai longe. E assim é o evangelho do reino quando entra dentro da gente. Você sabe que ele te transformou, e você consegue botar para fora tudo que você carrega dele, mas você não sabe aonde isso vai chegar. Amém? Por que eu estou falando a respeito do meu entendimento a respeito de falar sobre a volta de Cristo? Porque debaixo de um ensino como esse, disso que está sendo pregado em tantos lugares, eu mesmo prego, não estou aqui despregando nada disso, às vezes a gente pode esquecer da volta de Cristo. E entender que todas as coisas serão restauradas quando Ele vier. Não é uma coisa que eu vou fazer tudo e o mundo vai virar o céu, então Jesus vem. Não, eu tenho o meu papel aqui agora, mas tudo será restaurado quando Ele voltar. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando Ele vier, quando o perfeito vier, aquilo que é em parte será aniquilado. Então nós entendemos que assim, nós estamos esperando pela volta dEle. Se a gente não crê nisso, a gente é o mais infeliz dos homens, como Paulo disse. Mas eu tenho o meu papel aqui. Não se trata de eu me equiparar ao ministério de João Batista, por exemplo, que veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista contemporâneo de Jesus, desde o bucho da sua mãe. Amém? Esse cara conheceu Jesus quando estava na barriga da mãe. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo antes de nascer. Esse cara é o maior dos profetas, sem dúvida alguma. Mas ele veio para preparar o caminho da vinda do Senhor. Então o Senhor veio. O que é que eu faço agora quando Ele veio? Jesus veio como o Filho de Deus. Ele podia se manifestar do jeito que Ele quisesse, Ele se manifestou como o Filho de Deus. Deus veio como o Filho de Deus. E Ele nos fez filhos de Deus. Então, Ele é o maior exemplo do que eu devo ser, de como eu devo me mover. E não há heresia alguma em dizer, eu quero ser como Jesus. Porque é isso que Ele espera de nós. Sede santos, porque eu sou santo. Como eu disse no princípio, nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, porque na presença dEle tudo é santificado. Amém? Se você entrou na presença dEle é porque Jesus te santificou para que você estivesse nesse lugar. E no mínimo esse lugar vai produzir algo dentro de você. Ou seja, Ele nos santifica pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. O que eu quero dizer é que a restauração de todas as coisas não sou eu que vou fazer. Mas eu tenho o meu papel nesse tempo. João Batista preparou o caminho do Senhor. E o que é que eu faço até que Ele volte? Eu me preparo para Ele.
Só que enquanto eu me preparo, coisas vão acontecendo ao meu redor que apontam para Ele. Amém? Quem assistiu a Copa do Mundo esse ano? Foi legal. Vocês já perceberam que eu já estou falando de futebol de novo. É um problema na minha vida. Me chocou, velho, porque eu estava aqui na América, assistindo pela Fox. E assim, em muitos jogos, não tinha aquele negócio que a gente é acostumado do Brasil, de 1 hora antes você já está assistindo. E vendo os caras tendo que encher linguiça, tendo que falar um monte de matéria com os jogadores, e você vê daqui a pouco os caras entram em campo para aquecer, e você não vê nada disso. Aqui na Fox era o seguinte, eu estava no Havaí quando estava tendo a Copa, e era engraçado, estava tendo noticiário local no Havaí, 8 horas da manhã, os caras estão falando do sol, falando que aconteceu isso na rua e tal, daqui a pouco entrou uma propaganda, daqui a pouco, o cara chuta a bola, começou o jogo, tipo, que Copa do Mundo é essa que você não tem, nem um abraço antes, né, cara? Tipo assim, vai direto pro... Tipo, foi meio estranho. Quem não conhece futebol, acho que começa dali. O jogador já não sabe a preparação que tem até que aquilo aconteça. E, cara, como a preparação faz diferença. Se um cara entrar para jogar sem se aquecer, no nível que ele joga, eles se lesionam todos no primeiro minuto de jogo. E a preparação não começou ali, começou bem antes, quando eles foram convocados e já estavam ali. E não começou ali, começou bem antes, quando eles já estavam jogando em alto nível nos seus clubes num grande momento. Começou bem antes, quando eles... Enfim, na vida desses caras, começou bem antes. A preparação começa quando eles são criança e sonham em um dia jogar na seleção brasileira. Você consegue entender mais ou menos? O dia que Jesus entrou em mim, começou a minha preparação. Para que venha chegar aquele grande momento. Desculpa que eu estou virado só para esse lado, é porque vocês sentados de um lado, não tem ninguém. Amém? Então é preciso a gente falar da vinda de Cristo. E o que é que João diz dele? Nele estava a vida, nele estava a luz. Ele é a própria luz, ele é a própria vida. Amém? Ele é a própria vida. E aqui eu consigo ver algo bem lindo a respeito de Gênesis. Porque quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu percebo que aquilo ali está apontando para Ele. Um lugar sem forma e vazio, e é só você pensar um pouquinho a respeito disso, e em trevas. Podia estar ali, completamente implícito nisso. Vazio, sem forma. E se Deus teve que dizer, haja luz, é porque estava em trevas. Amém? Ou seja, então a luz veio, e a partir da vinda da luz, que não é o sol, porque o sol foi criado alguns dias depois, é a luz, que é a própria vida, que é o próprio Filho de Deus tipificado na criação. Então as coisas começam a tomar forma, a ganhar propósito, e tudo que Deus fazia, Ele dizia que era que era bom, amém? Quando Ele nos fez, Ele disse que era muito bom, mas tudo que Deus fez, Ele disse que era bom. Ou seja, a partir da luz, coisas boas apareceram, amém? A partir dessa vinda maravilhosa. Então nós temos o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? Esse que veio em carne, Ele é a própria luz. E como é que a luz escolheu vir? Cara, Jesus é bem interessante como homem, porque eu vi um apóstolo falando isso, ele falou para quebrar o gelo, meio engraçado, mas é verdade. Ele é o único homem que escolheu sua mãe, cara. Maneiro isso, né? Jesus é o único cara que escolheu sua mãe, velho. Maravilhoso. É uma revelação inútil, mas é legal. Amém? Pelo menos para você rir agora. Ele escolheu vir como um de nós. Como canta um amigo meu numa música muito linda, ele diz, o Criador se vestiu de criação para vir como um de nós. E andou no nosso meio, tão igualzinho a gente, que Judas teve que beijá-lo na face, na frente dos soldados que vieram para o prender, para que eles soubessem quem era ele no meio daqueles caras. Tão simples, que confundiu os magos do Oriente, que por conhecer as Escrituras e acompanharem os sinais nos céus, eles foram dar direto no palácio de Herodes, porque se o rei dos reis vai nascer, deve ser num palácio. Chega lá, não nasceu ninguém aqui. Opa, a estrela continua andando. E eles continuam seguindo, até que eles chegam numa casinha, que era simples, mas muito melhor do que o lugar onde ele nasceu, que era uma manjedoura. Eles não viram o menino no lugar onde os bichos comem e fazem as suas coisas. Eles viram o menino já envolto em panos no braço da sua mãe dentro de uma casa. Mas a simplicidade dele não ofuscou a sua glória diante daqueles que creem. E ainda assim eles se alegraram, e se prostraram e o adoraram. Ofereceram ouro, incenso e mirra e saíram dali felizes, porque eles viram com seus próprios olhos o rei
dos reis. Simples como um bebê, cara. É lindo demais. Não estava pregando, não estava fazendo milagre nenhum, não tinha milagre nenhum naquele bebê. Mas ele é a própria luz, ele é a vida. E a vida se vestiu de carne. Então ele nos alcançou de volta para ele. Ele nos levou de volta para ele. Ele disse que agora, aqueles que creem, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O quê? Ele é o Filho de Deus e ele te deu o poder de ser feito filho de Deus? Exatamente. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. É por isso que nós fazemos as coisas e oramos e pregamos em nome de Jesus. O nome de Jesus não é um mantra que você usa no final da oração para ela ter poder. Não. Ele me fez filho de Deus, então eu entro na presença do Pai como um filho. Então, em nome dele, com uma procuração que ele me deu, com a identidade que ele me deu, ele diz que eu sou parte dessa família, eu entro na presença do Pai como um filho. Então, nesse lugar, eu tenho que trazer o céu na terra como ele fez. O lindo é isso, cara, onde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Ele estragou todos os velórios onde ele foi. Todo velório que Jesus foi, o morto ressuscitou. Foi fantástico. É chocante ver o que a presença dele carregava. Muita gente nem percebia. Muita gente falava, isso é só um doido falando. Muita gente começava a ser tocada, mas falava, peraí, esse daí não é o filho do Zé? Quando ele começou a pregar na sua cidade, o pessoal falou, uau, de onde vem tanta sabedoria? Mas vem cá, esse daí não é o filho do Zé? E daqui a pouco já estão querendo matar ele. Muita gente realmente não entendia, mas espiritualmente, as trevas, cara, sabiam muito bem quem ele era. Porque onde a luz chega, a treva não prevalece. Por mais simples que seja a luz, por mais densa que seja a treva, aonde a luz aparece, acabou para a treva. Eu tenho amigos que, vocês viram essas notícias dos meninos na Tailândia que ficaram presos na caverna? Eu tenho uns amigos que tiveram uma experiência como essa lá no Brasil e ninguém foi resgatar eles. Tipo assim, glória a Deus que a água baixou e eles conseguiram sair. Mas eles, assim, maconheiro, né, velho? Tinha fósforo. E assim, quando eles perceberam que eles estavam mal, porque caverna não tem luz de nada, tipo assim, eles estavam na roubada, a água subiu e fechou a entrada da caverna, eles tiveram que parar de fumar o bagulho para economizar o fósforo. E é engraçado eles me contarem que, cara, pensa no breu, velho. No breu, completo. Você não vê um palmo na frente do seu nariz. Nada. Zero. Você só ouve os seus amigos ali. Até que você risca um fósforo. E um fósforo, nesse lugar, iluminava tudo. É bizarro isso. Um fósforo ilumina tudo. Para você ver o poder que luz natural tem no meio das trevas. Jesus, a luz, que é a própria vida, pisou na terra. Você tem ideia do que as trevas experimentaram quando ele chegou? Um dos maiores relatos, para mim, é quando ele está indo para uma região do outro lado do lago, para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, e se levanta uma grande tempestade. Do nada, Jesus está dormindo no barco, de boa, roncando. E os discípulos, que são bons pescadores, homens do mar, acostumados com essas situações, começam a se desesperar. E quando eles já não têm mais o que fazer, eles vão acordar Jesus, desesperados. O Senhor não se importa, a gente vai morrer. E Jesus se levanta e simplesmente ordena que o vento pare, e na hora se fez bonança. Ou seja, você percebe que isso não era um vento simples. Você percebe que era já um levante espiritual por causa daquilo que ia acontecer naquele lugar. Porque quando eles chegam naquele lugar e ele pisa na terra, vem um cara que vivia nos sepulcros, se cortando com pedras, se ferindo com pedras, clamando dia e noite. Ninguém conseguia prender esse cara, nem com corrente, nem com grilhão. Esse cara vinha ao encontro de Jesus, se coloca de joelho. Esse cara tinha uma legião de demônios. Se coloca de joelhos. Olha que ridículo que esses demônios passaram, velho. Eles estão dizendo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, te peço por Deus que não nos atormente. Tipo, os demônios estão pedindo pelo amor de Deus. Era uma legião de demônios pedindo pelo amor de Deus, de joelho. Jesus nem falou nada, ele só pisou na terra. Você tem ideia do impacto que a luz tem num ambiente de trevas? Cara, as trevas já se renderam. Jesus só teve que ordenar os caras a sair, eles estão negociando, por favor, não manda a gente para o abismo. Tinha uns porcos lá, vai para os porcos. Eles foram para os porcos morreram. E quando o povo que cuidava dos porcos foi na cidade, avisou para o povo da cidade o que aconteceu, o povo da cidade veio ver o que aconteceu, o cara que andava nu no sepulcro, se ferindo com pedras, clamando de dia e de noite, ninguém podia prender, estava assentado, vestido
em perfeito juízo. Que poder é esse? O que aconteceu? Quem penteou esse cara? Quem botou roupa nele? Não tem nenhum detalhe disso, mas eu sei de uma coisa: onde a luz vem, as trevas não prevalecem e elas perdem o seu domínio. Esse cara agora é livre. Amém? Esse cara agora é livre. A presença de Jesus chega num lugar, alguma coisa acontece. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele não ficou com a luz só para ele, porque a luz é generosa. É isso que eu queria falar sobre generosidade. A luz é generosa. Amém? Ele diz: enquanto estou com vocês, eu sou a luz no mundo. Mas daqui para frente ele diz: vocês são luz no mundo. Tipo, uou, até isso, Senhor. Exatamente. Vocês são luz do mundo. E ele diz uma coisa muito linda. Vocês são como uma cidade edificada sobre um monte, a qual ninguém pode esconder. Da qual ninguém pode... Perdão. Vocês são como uma cidade edificada sobre um monte, a qual não se pode esconder. Aí ele completa com um outro exemplo que eu acho muito fantástico, que está totalmente ligado a esse. Ele diz: ninguém também acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Ao contrário, coloca ela no lugar mais alto da casa. Então, dá luz a todos os que estão na casa. Pegou essa? Aquela lâmpada foi acesa. E então ela é colocada no lugar mais alto. E dali, ela dá luz a toda a sua casa. Você já viu alguma lâmpada perder força porque deu luz para alguém? A luz de Deus é assim, meu irmão. Ele te acendeu e você tem para dar. Amém? Aliás, a sua natureza clama para que tudo e todos sejam iluminados por causa daquilo que você carrega. Agora imagina essa casa de luz. Não está sozinha. Tem outra casa de luz, 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 tem outra casa de luz. E nada mais é do que uma cidade de luz, quando muitas casas de luz estão juntas. Amém? Você percebe que ele primeiro falou que nós somos a luz do mundo como uma cidade de luz edificada sobre um monte. E aí ele fala de casas de luz. Então ele acende alguém dentro de uma casa que dá luz a todos os que estão na casa. Agora a casa é de luz e agora a casa não está só. Tem uma cidade de luz que tem por sua natureza dá luz a tudo que está ao seu redor. Amém? Ele diz: assim resplandeça também a vossa luz, para que os homens vejam as suas boas obras e deem glória ao Pai que está nos céus. Sabe quando é que essa parada começou? Foi muito lindo, cara. Porque a gente está falando a respeito de você carregar algo que o céu te deu. Vamos voltar lá em Gênesis, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, Ele habita nos céus. A terra era sem forma e vazia. Então Ele disse: haja luz. Ou seja, essa luz saiu do céu e chegou na terra. Ou seja, o céu abriu. Amém? O céu abriu. Quando Jesus foi batizado, o céu abriu. O Pai falou, o Espírito Santo desceu à vista de todos. Isso é fantástico. Quando Jesus encontrou Filipe foi correndo até Natanael. Ou seja, Jesus acendeu um que foi acender outro. Não fica pensando besteira, amém? Jesus acendeu um, não é aquele um que você pensa. Jesus acendeu um que foi acender outro. A luz chegou em Filipe foi até Natanael para dar a notícia. Encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Jesus de Nazaré, filho do José. Natanael está vê alguma coisa boa de Nazaré? Filipe sabe o que ele viu. Ele diz: vem e vê. Quando Natanael chega em Jesus já tem uma boa coisa para falar a respeito de Natanael. Já pensou quão chocante é isso? Você vai falar com Deus e Deus tem uma coisa a teu respeito para falar? E que você é bonito? Ele está falando coisas boas a teu respeito. Ele diz para Natanael: você é um israelita em quem não há engano. Você é perfeito. Claro que ele não era, ele tinha acabado de duvidar que Jesus era quem ele era. Mas você percebe que Jesus está profeticamente chamando à existência aquilo que você nasceu para ser. É isso que o profético faz. Chama à existência o tesouro que está dentro de você. E diz: cara, que você é bom, que você foi feito para ser bom, que Deus criou todas as coisas boas e ele disse que era muito bom, e que essa realidade não tem nada a ver com o que você é. Ele está chamando à existência a tua realidade segundo os olhos dele. Ele diz para Natanael: você é perfeito, você não tem engano. E aí Natanael fica: uou, de onde você me conhece? Aí Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, eu já estava olhando para você, quando você estava debaixo da figueira. Nessa hora, Natanael,
Olha o que Natanael diz. Natanael foi dizer algo que Pedro só teve a revelação lá na frente. Natanael de cara já falou, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, ele declarou quem Jesus era. Ele declarou o que ele viu em Cristo. Ele declarou a verdade a respeito dele. O que aconteceu? Acho que Jesus ficou, uou. Jesus disse, só porque eu falei da figueira, tu já está dizendo isso tudo? Por isso eu também te digo, que a partir de agora, vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus prometeu? Os céus vão estar abertos sobre você. Quando Estevão está sendo apedrejado, porque defendeu o Evangelho, o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele ora como Jesus orou na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Como é que um homem natural que não é Deus consegue, na hora da morte, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, consegue orar a mesma coisa que ele orou, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem, e diz, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meus irmãos, a gente precisa crer nesse negócio de céus abertos, porque no dia que a luz desceu, o céu rasgou. E deixa eu te dar uma boa notícia, gosta de boa notícia? Não há nenhum relato bíblico do céu fechando de volta. Ele abriu e ficou, sobre aqueles que creem. Jesus virou para os seus discípulos um certo dia, já estou terminando, porque eu sei que muita gente trabalha amanhã. Desculpa que eu estava entalado, 1 mês de férias, tem muita coisa para sair. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Eles falam, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas, tudo errado. E aí Jesus vira para aqueles que andam com ele e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu imagino aquele silêncio constrangedor. Tipo, de certa forma, muitos deviam achar, eu achava que tu era João Batista. Sabe, tipo assim, até que vem uma revelação do céu para Pedro, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora veio de um jeito diferente. Natanael falou no impulso, não foi revelação. Ele falou no impulso, porque Jesus chamou a existência um israelita em quem não há engano. Então, num israelita em quem não há engano, Jesus é o Cristo, é o rei dos judeus, não tem, é o rei dos reis, não tem engano. Jesus chamou isso à existência, amém? Agora, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus viu o que aconteceu. Pedro percebeu o céu aberto, porque foi o Pai que falou para ele quem Cristo era. Então Jesus diz, bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Ok? De onde veio a informação? Dos céus, ou seja, está aberto. Amém? Ele diz, por isso eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. Por isso que todo mundo, até quem não conhece a Deus, quando vai ilustrar Pedro, é um cara com a chave na porta do céu. Tudo bem, ficou bonitinho. Deus não estava dando só para Pedro, Ele deu para toda a igreja. Ele falou, tu és a pedra sobre a qual eu edifico a minha igreja. E a partir de então eu estou dando para a minha igreja. Amém? Mas uma coisa muito linda é que ele diz, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Ou seja, a igreja de Cristo são aqueles filhos de Deus, que creem nele, que andam com ele, que têm relacionamento com ele, que têm intimidade com ele, que se movem como ele se move, que entram na presença do Pai como um filho de Deus. A igreja de Cristo é a luz do mundo, porque ele disse que nós somos, e quando a luz chega, a treva não prevalece. Então você percebe que Deus não está chamando a gente para entrar no inferno e saquear o inferno. Deus está chamando a gente simplesmente para manifestar quem a gente é, e qualquer região de treva vai ter que escancarar as portas para que aqueles que estão presos possam sair. Quando o céu desce, as trevas perderam o seu poder. Ele está dizendo, eu vou te dar a chave do reino dos céus, e deixa eu te dizer, não é para você trancar o céu de forma alguma, amém? É para onde você estiver, o céu vai estar aberto sobre você. E essa luz que você é, porque você está sendo iluminado por Ele, na presença dEle, traz a luz do céu e ela se manifesta onde você está. Então a tua presença vai carregar o poder daquilo que Jesus carregou quando em carne. Porque essa é a nossa nova natureza. Manifestar as obras daquele que nos salvou, daquele que nos regenerou. Ou seja, nós estamos fazendo algo, meu irmão. Eu não vim aqui preparar o caminho do Senhor.
eu estou me preparando para o Senhor. Ele veio e ele disse que vai voltar. Quando ele subiu aos céus, eu acho isso fantástico, porque ele ressuscitou em carne. E quando ele apareceu para os seus discípulos, para os discípulos na Galileia, ele já tinha um peixinho para comer e ele apareceu pedindo por comida. Para os discípulos no caminho de Emaús, ele se revelou na hora que ele partiu o pão. Para os discípulos que estavam reunidos no cenáculo, ele foi visto e a primeira coisa que ele disse é: paz esteja com vocês, tem alguma coisa de comer? Tipo assim, é por isso que crente come tanto. Brincadeira, não tem nada a ver com isso. Mas o que eu estou querendo dizer, ele estava em carne, porque espírito não come. Ele está tendo comunhão, ele está na mesa, ele está partindo o pão, ele está tendo tudo em comum conosco. Ou seja, ele ressuscitou da morte, mas ele está em carne. E agora, muito melhor, porque agora ele aparece de um jeito que ninguém reconhece, daqui a pouco todo mundo vê quem ele é. Ele continua aparecendo para os discípulos por 40 dias, até que eles, reunidos no monte, ele dá últimas instruções. Perguntam para ele: o Senhor vai restaurar o reino de Israel ainda nesse tempo? E ele diz: não compete a vocês saber tempos e estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito isso, ele subiu aos céus. Você acha que o céu estava fechado? Ele subiu aos céus e sumiu à vista deles. O que me choca é isso, cara, é muito legal isso. Porque ele veio como um de nós. E ele, antes de ir, ele orou: Pai, a minha oração é essa, que eles estejam aonde eu estou. Amém? João diz, se eu não me engano é João, numa das suas cartas, ele diz: nós ainda não sabemos o que havemos de ser. Porém, quando ele vier, assim como ele é, nós o veremos. Nós seremos como ele é. Amém? Ele era o unigênito de Deus, o único Filho de Deus, até que Ele nos fez filho para Deus, e agora Ele é o primogênito de Deus. Ele é simplesmente o primeiro de muitos. Nós seremos como Ele é. Você tem ideia de quando Ele subiu aos céus, Ele subiu em carne? Não te choca isso? Que lá tem um coração batendo agora? É o primeiro de muitos. A gente vai entrar nessa dimensão, na presença de Deus, com corpos glorificados. Isso não é muito lindo? Cara, cabe a nós nos preparar, porque enquanto a gente se prepara, o mundo ao nosso redor se transforma. Sabe? A Bíblia diz, eu já estou terminando, não é conversa de pregador não. A Bíblia diz que quando Ele vier, todo olho verá. Todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar. Mas sabe o quê? Já tem olhos o vendo. Já tem línguas o confessando. Já tem joelhos se dobrando. Essa é a minha preparação. É quando eu me prostro diante dEle. É quando eu o confesso. E em espírito eu estou vendo o meu Salvador. E quando eu faço isso no meio do mundo em qual eu estou sendo um sinal profético daquilo que virá. Enquanto eu me preparo, eu estou anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto nós partimos o pão, enquanto nós nos preparamos, o mundo está vendo essa luz brilhando e está falando: o que é isso que está acontecendo? Eu não sei quantos de vocês estão aqui há muito tempo, mas talvez não tenham acompanhado o que tem acontecendo no Brasil. Cara, o Brasil está pegando fogo, velho. Tem uma geração, uma molecada incendiada na presença de Deus. Tem gente muito nova, amando Jesus, invadindo as igrejas. Cara, é muito comum, mas é quase toda reunião que eu estou ministrando no Brasil. Tem gente sentada no púlpito porque não tem espaço na igreja. Sentado nos corredores, apinhado pelas paredes. Isso está acontecendo em todo canto. Uma molecada, com tatu na cara. Uma molecada que acabou de vir das drogas, acabou de vir da homossexualidade, acabou de vir do crime. Meus caras acabaram de entrar na igreja. Sabe o que eles estão querendo, essa luz? Porque a luz chegou. E a luz destrói as portas do inferno. As portas do inferno não têm poder algum contra ela. Ela veio e as trevas não prevalecem. Então sabe o quê? Não significa ir até lá dentro para tirar os caras para fora. Não significa simplesmente quebrar essas portas de treva. Porque, meu irmão, se a luz está na porta, quem está dentro já sabe. Sai pela fresta, sai pelo buraco da fechadura, já tem uma luz ali na porta, ele está batendo. Você não vai abrir a porta para essa luz. Porque se essa porta abrir, a luz invade tudo que tem ali dentro. E quando a luz entrar em qualquer lugar, aquele lugar já não é mais o que era, aquele lugar é o lugar na presença dele. Percebe que Jesus diz lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso para mim fala de uma coisa muito louca. Jesus entra na minha casa, senta na minha mesa, e no momento que a luz entrou, já é a mesa dele na qual eu estou sentado. Eu sei com ele ceia comigo,
e eu com Ele. Ele entra na minha vida para que eu entre na vida dele. Ele veio até mim como eu sou, para me levar para Ele, aonde Ele está, para eu ser como Ele é. Isso é grande demais, é um convite irrecusável demais. Eu quero te pedir, fica de pé porque a gente vai orar agora. Espero que tenha feito sentido. Mas a nossa vida acesa na presença dEle é uma grande obra.